Bem, galera, eu não gostaria de estar falando desse marginal de 9 dedos, porém, infelizmente, ele está em toda a mídia nacional hoje por causa de umas coisinhas que ele andou falando aí e um vídeo que está viralizando também, e a gente vai saber tudo isso agora nesse momento. A matéria é do Terra Brasil Notícias. Lula, em vídeo de 2006, prometia que só não entregava a transposição do Rio São Francisco pronta em 2012 se houvesse um, abre aspas, dilúvio, fecha aspas. Bolsonaro vai entregar o último trecho nesse próximo dia 9. Vamos ver o vídeo. O vídeo tá pronto aí, Pedro Bó? Então você é demais, velho. Eu tô quase casando com você, velho. Vá, bota o vídeo aí. Que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Mas está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012, o que será a redenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro, e o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água. É lamentável o que se pode ver na transposição do Rio São Francisco. São obras que se iniciaram, foram paralisadas por falta de pagamento, por falta de um aditivo que já duplica o valor da obra, e o que nós podemos constatar foi erosões, eram valetas, onde deveria ali estar sendo construído canais que iriam escoar água, e o que nós detectamos era animais bebendo um rastro de água, eram plantas, arbustos, árvores de mais de 5 metros no meio do caminho, e um completo desrespeito pelo dinheiro que já foi gasto. Porque na hora que você faz um canal, abandona aquela obra, começa a chover, tem erosão, e você vai ter que realinhar o orçamento, e muitas vezes dobrando o valor do custo, como é o caso. E o que nós conseguimos detectar, senhor presidente, é esta, entre outras, essa triste imagem de um canal onde, em vez de ter água para alimentar tantas famílias de baixa renda que precisam de água, você tem plantas. Na legislatura passada, o PT não indicou os membros propositadamente para que nós não fôssemos observar o atraso que há nas obras da transposição de Rio São Francisco. Como se não bastasse, 4.000 servidores foram demitidos semana passada nas obras da transposição, tão alardeada pelo ex-presidente Lula e pela presidente Dilma, que foi nada mais nada menos que um estelionato político. Deram ordem de serviço para retomar as obras, e as obras, 4.000 servidores já foram demitidos. Então, em sua importância, dentro das nossas prerrogativas, o presidente estabelecer essa comissão especial externa para nós, em loco, verificarmos o descaso do governo federal com o povo nordestino. Bem, vocês viram aí o vídeo, mas eu vou continuar aqui na matéria e daqui a pouco nós vamos comentar. Em um vídeo de 2006, resgatado por internautas, o ex-presidente Lula afirmou que só não iria entregar a obra da transposição do Rio São Francisco, pronta em 2012, se houvesse um dilúvio. Não houve o dilúvio e nem Lula ou Dilma, que lhe sucedeu, entregaram a obra. Somente agora, no próximo dia 9 de fevereiro... o presidente Bolsonaro deverá estar entregando o último trecho da transposição do Rio São Francisco, esperada há 170 anos pelos nordestinos. Iniciada a obra pelo governo de Lula, o que se viu foi muito descaso com dinheiro público. Depois de 16 anos, a transposição se encontrava ainda na entrada de Pernambuco, o primeiro estado a ser contemplado. Mas foi no governo Bolsonaro que o presidente deu uma missão a um ministro potiguar chamado Rogério Marinho de concluir essa obra em tempo recorde, e o ministro mostrou competência, levou de Pernambuco para o Ceará e depois levou para a Paraíba, e por último as águas chegaram ao Rio Grande do Norte e deixa a região mais seca do Brasil finalmente com segurança hídrica. Ou seja, esse vagabundo ladrão desse 9 dedos, junto com a incompetente da Dilma, levaram 16 anos, encheram as burras do partido dele de dinheiro
e não conseguiram concluir a obra. A gente viu, eu vi, você viu, doutora Karine viu, Tamires viu, o Brasil inteiro viu que ficou só aquele esqueleto de cimento e por não estar sendo utilizado, muitos trechos tiveram que ser refeitos pelo presidente Bolsonaro, pois já estavam destruídos, já tinha ressecado, já tinha rachado. Então o presidente Bolsonaro teve que retomar a obra praticamente desde o início, desde o estado de Pernambuco, que foi aonde se iniciou as obras. Porém, no dia 9 de fevereiro do mês que vem, o presidente Bolsonaro estará aqui no Nordeste para um momento histórico para nós nordestinos. Isso é um pleito de 170 anos. Isso é um projeto que há quase 2 séculos nós nordestinos queríamos, que é ter água, levar água para o povo sofrido do sertão. E quem vai fazer isso? O que é chamado de impopular, o que é chamado de genocida, o presidente que ninguém gosta, segundo eles, né? É esse cara que vai levar a obra que o tão popular e querido Lula, ladrão e cachaceiro, não conseguiu concluir. Doutora Karine. Lula, em 2012, foi 2012 o vídeo? Foi 2006. 2006, né? 2006, sim, porque ele era presidente. Ele falou que até 2012, né? Exatamente. Nesta época, você não sabia o que dizia lá em Gênesis 9:11, que Deus prometeu, através de uma aliança com o homem, que jamais mandaria novamente um dilúvio para destruir a terra. E pelo jeito, eu sei que se você fosse falar isso novamente, você falaria de dilúvio, porque você nunca leu a Bíblia. Você quer conquistar aí os evangélicos, esse eleitorado, mas, por favor, abra um olho deste mentiroso. Mentiroso tanto, né, que a gente bem sabe que para eles terem voto, é preciso que tenham o tormento no sertão. É preciso que tenha seca, porque isto é uma moeda de troca da esquerda. Né? Não só da esquerda, não, mas eu estou falando aqui dele, porque ele que começou lá a obra. Então, Lula, de nada adianta você ter feito uma obra imensa se ela não teve a utilidade de levar água para esse povo. Porque eu sei que essa faixa aí é a faixa mais sofrida. Eu lembro que na sua reeleição você só falava nessa transposição do Rio São Francisco. Você se elegeu com essa promessa. Mas quem fez é como o Didi falou aqui, foi o presidente. E ele vai ao Rio Grande do Norte. Gostaria eu de estar lá para fazer essa inauguração no trecho que cabe lá ao meu estado. Lula, você é uma vergonha, você é um mentiroso. A única promessa que você cumpre é aquela de destruir a família, de destruir os princípios cristãos, certo? A única promessa que você cumpre é o que está lá no seu plano bolivariano, e que a gente possa cada vez mais despertar e acordar que vocês só querem o mal do povo, porque você, se tivesse feito o mínimo, se fosse bom para o pobre, como você disse que é o pai dos pobres, você jamais deveria deixar, porque a sua presidente, sucessora sua, ficou até 2016. Então você teve ainda mais 4 anos aí, não teve dilúvio e continuou mentindo. Você é um mentiroso. É verdade. Tamires, me diga uma coisa aí. O Lula, esse lalau, esse safado, inaugurou a obra, entre aspas, porque a gente viu vídeos dele inaugurando a obra, imagine, mas ele só conseguiu fazer a primeira parte, que foi de Pernambuco. E o presidente Bolsonaro levou para o Ceará, Paraíba e, por fim, chega agora ao final no Rio Grande do Norte. A gente tem o jargão daquele rouba, mas faz. O Lula é rouba, mas não faz. O Bolsonaro não rouba e faz. Ah, é verdade. Boa, então, assim, boa. O Bolsonaro, ele conseguiu unir essas habilidades administrativas, com bons ministros, com pessoas competentes, para levar essa infraestrutura para o povo. E eu espero que o povo agora perceba a diferença de um candidato demagogo, né, que trabalha junto com os banqueiros lá e com os globalistas, e um candidato que realmente... E os empreiteiros, exatamente, um candidato que trabalha realmente para o povo, que quer ver o país crescer, livre dessas amarras desses comunistas que só querem ver o país atrasado. Comunismo é atraso, não é nenhum avanço, eles não querem isso. Eles vendem a dificuldade para depois comprar a facilidade. Então, assim, quanto mais difícil, melhor para eles. Então, essa estratégia já tá batida, já está marcada com o senhor Lula, com o ladrão lá, o Lula, o ex-presidiário. Já está marcado. Isso aí espero que ninguém consiga mais cair nisso. Quem vai votar no Lula é o eleitorado dele, que ainda tem aquela ilusão
de que o Lula é pai dos pobres, aquelas coisas todas que eu não vejo nem isso mais como uma ilusão, eu vejo como uma doença. As pessoas estão com uma doença, hipnotizadas com esse cara. Pessoas que defendem esse mau caráter, que foi o Lula, que foi um prejuízo para a nossa nação, que trabalhou junto com os banqueiros. Os banqueiros eram tão castigados pelos comunistas, né? Eram os caras do capital e o próprio Lula ajudou os banqueiros a ficarem mais ricos. Foi no governo Lula, vamos lembrar que foi no governo Lula que os banqueiros faturaram. E os banqueiros querem que o Lula volte. Já tem depoimentos aí da dona lá do Itaú querendo que o Lula volte. Então o mercado financeiro também já está querendo que o Lula volte. Por que será? Por que será que eles querem que isso? Eles querem faturar com o Brasil. O Brasil tem uma grande potência para ser melhor até do que os Estados Unidos, pelas matérias-primas, pela nossa riqueza natural que Deus nos deu. Mas foi muito mal administrado por essa esquerdalha toda, porque fizeram os especuladores ganharem mais e deram umas migalhas para as pessoas aqui com o Bolsa Família, que é acolá que o presidente já está revertendo isso em relação a Auxílio Brasil. Já até mudou, já até melhorou isso até para os pobres. Então a narrativa do PT acabou de ser quebrada. O PT é vinculado aos banqueiros, que gostam de fazer especulações e ganhar dinheiro em cima dos pobres. Exatamente. Bolsonaro não, ele quer ver as pessoas crescerem, ele quer ver o país crescer. Essa é a diferença de um canalha para um cara honesto. É mesmo. E Tamires, é o seguinte, o cara levou 2 governos dele, 2 governos de Dilma, né? Metade de Dilma e a outra metade de Temer. Foram 16 anos e a obra não saiu de fato, né? Saiu do papel porque uma parte ela realmente foi implementada, porém sem água. E o presidente Bolsonaro, em 3 anos, concluiu uma obra que esses caras só conseguiram levar para um estado. O presidente Bolsonaro levou para 4 estados e em 3 anos conseguiu concluir uma obra que em 16 eles não conseguiram. A gente tem uma questão aqui no Rio de Janeiro também, bom você ter falado isso, que aqui o nosso prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paz, queria derrubar uma ponte lá que os traficantes fizeram lá na comunidade. Os traficantes gastaram 300 mil na ponte. Sabe quanto é que foi o orçamento da prefeitura aqui? 5 milhões. Então você já vê que para derrubar a ponte. Justamente, eles queriam derrubar, exatamente, queriam derrubar a ponte e refazer de novo e gastar 5 milhões na ponte. Aí você fica pensando assim, se uma pessoa, se os traficantes conseguiram fazer com um preço, por que a gente não consegue? Por que o Estado não consegue fazer com valor justo e correto? Que chegue pelo menos a proximidade àquilo. Não, mas precisa de toda essa burocracia. Para onde é que esse dinheiro vai? Pro ralo? Pra corrupção? Né? Para onde é que esse dinheiro está indo? Então, assim, a gente vê essa disparidade, essas promessas infundadas e que faz parte mesmo da essência do esquerdista. É mentir o tempo inteiro e falar o que você quer escutar para depois não fazer o que eles prometeram. Pois é, Tamires, eu acho o seguinte, o Estado, quando quer, faz. Tá aí o presidente Bolsonaro, que é o exemplo. Eduardo Paes não faz porque ele tem as amarras dele lá, ele tem os amiguinhos dele lá, os conchavos com as empreiteiras e tudo isso, por isso que o preço vai para as alturas. Porque se ele quisesse fazer até mais barato do que faz o traficante, ele faria.